Sheik, com apenas 24 horas de vida, conquista a ex, descobrindo um amor surpreendente. Lucas olhava pela janela do metrô, perdido em seus pensamentos. As luzes de São Paulo passavam rápidas, como os sonhos que pareciam distantes. Ele sempre quis ser um grande empresário. Crescido em um bairro humilde, lutou por sua formação em administração e finalmente conquistou um estágio em uma renomada empresa. Mas ao invés de felicidade, sua vida estava sufocada por uma pressão insuportável. O peso das expectativas da família, aliado à frieza do mundo corporativo, o deixava em um mar de angústia. Ah, se ao menos pudesse voltar no tempo e tocar os sonhos com as próprias mãos. Após um dia exaustivo e frustrante, decidiu sair. Se jogou no baile da vida noturna, naquele bar boêmio conhecido onde risos se misturavam aos acordes de uma música alta. As luzes piscantes estavam como uma promessa de alívio. Foi aí que, de repente, ele a viu. Ana, sua ex-namorada. O coração disparou como um relógio quebrado, marcando a hora da saudade. Ela, que sempre acreditou em seu potencial, com aquele olhar que ainda fazia o mundo dele girar. Ana sorriu ao vê-lo e veio em sua direção. O tempo parecia desmanchar as barreiras entre eles. Conversaram, relembraram histórias, risos e promessas não cumpridas. Naquele sussurro de cena, Lucas revelou a ela que algo extraordinário aconteceu em sua vida nas últimas 24 horas. Uma proposta que poderia mudar tudo, mas que envolvia um dilema ético angustiante. Está nas minhas mãos fazer uma escolha que pode afetar muitas vidas, disse ele, refletindo sobre como esse mundo se tornara um labirinto de corrupção e injustiças. O olhar de Ana se aprofundou. Ele sabia que ela entendia. Conforme a conversa fluía, a eletricidade entre eles reacendia uma chama há muito apagada. Mas, logo, a atmosfera leve começou a se embaraçar com segredos. Ana, hesitante, revelou que sua família estava ligada aos executivos da empresa onde Lucas trabalhava. Um passado obscuro, cercado de mal-entendidos, voltava à superfície. Lucas sentiu o estômago revirar. A dúvida de que essa verdade pudesse afastá-los novamente, como no passado, o aterrorizava. Com o peso dos segredos pairando, Lucas se viu enrolado em um redemoinho. Ele precisava decidir rapidamente se arriscava aninhado na ambição ou se via o amor por Ana como um farol em meio à tempestade. Mas como enfrentar a corrupção de um sistema opressivo que parecia ter raízes profundas em seu próprio coração? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto Lucas olhava nos olhos de Ana, sentia uma tempestade de emoções. Ele precisava confessar seus medos e desejos, liberar a verdade que o bloqueava. O amor que ainda os unia era forte o bastante para enfrentar os segredos obscuros que mais uma vez ameaçavam separá-los. A tensão pulsava no ar, e a escolha que se aproximava poderia decidir não apenas o destino de Lucas, mas de dois corações que pareciam desesperados por uma nova chance. Com um profundo suspiro, ele se preparava para revelar tudo, o que poderia mudar suas vidas para sempre. E agora, o que permaneceria em jogo? O silêncio parecia estrondoso entre eles. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar. Por um instante, pensou em tudo que havia lutado para chegar ali, em como aquele reencontro poderia ser uma chance de reescrever sua história. Mas a lembrança da corrupção e das decisões difíceis que o esperavam nas próximas horas fez seu coração hesitar. Ana, ele começou, mas a voz dele falhou. O olhar dela o encorajava, mesmo que a angústia estivesse evidente em seu semblante. Era aquela mesma confiança que ele sempre amou. Com um novo impulso, decidiu ser honesto. Eu não sei como lidar com isso. A proposta que recebi envolve práticas que não concordo. Está me fazendo questionar tudo que sempre pensei certo. Ele viu os olhos dela se ampliarem, absorvendo suas palavras. Mas também sei que minha decisão pode impactar vidas, e talvez a sua, ele completou, lembrando-se da família dela.
Ana estendeu a mão, tocando o braço de Lucas. Você sempre teve um coração bom. Sei que vai fazer a escolha certa. Mas havia uma tristeza nas palavras dela que cortava profundo. Ele percebeu que a luta dele não era só interna, mas que Ana também sentia a dor de um amor que não havia desaparecido, mas sido sufocado por circunstâncias. A música ao fundo se tornou um emaranhado de notas indistintas. Lucas construiu coragem suficiente para voltar à essência de quem ele era. A pressão do mundo corporativo sempre foi imensa, mas agora, com Ana ali, ele começou a enxergar que sua jornada tinha que envolver mais do que apenas ambições pessoais. Eu quero saber tudo sobre a sua família, Ana. Não posso deixar que um passado obscuro determine meu futuro ou o nosso. Ele olhou para ela com uma determinação que não sentia há muito tempo. Era hora de quebrar as correntes que o prendiam ao medo. Ana hesitou, mas o olhar desafiador dele foi um convite. Meu pai, ele nunca gostou do seu trabalho. Para ele, você era um obstáculo, um sonho que eu idealizava. Ele sempre esteve muito envolvido com os executivos da empresa. E, se souber que estamos juntos de novo... Ela deixou a frase no ar, e Lucas podia sentir o peso das expectativas, dos segredos envolvendo tudo. E se isso fosse o nosso momento de liberdade? Um jeito de mostrar que somos mais fortes do que essa relação tóxica que nossas famílias tentaram impor? A ideia pulsa na mente de Lucas como uma luz ao fundo de um túnel escuro. O amor verdadeiro poderia vencer, e essa batalha poderia ser a chave para um futuro melhor. Ana sorriu, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seu rosto. E se eu estiver errada? E se nossa relação só trazer mais problemas? Era como se as palavras sorvessem o temor que ambos sentiam, como se os fantasmas do passado estivessem sempre à espreita. Lucas apertou a mão dela levemente, só para sentir a conexão, o calor. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas estou disposto a descobrir. Uma nova luta está apenas começando. Os olhares se cruzaram e por um breve instante o bar ao redor desapareceu. O murmúrio das conversas e os risos se tornaram ecos distantes. Tudo o que restou foi a intensidade daquele momento, onde o amor poderia desabrochar como uma rosa em meio ao caos. A clareza dessa escolha ainda pairava no ar, uma decisão que poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma nova mensagem no celular de Lucas fez seu coração disparar. A empresa já estava ligada ao seu futuro, e uma notificação o falava sobre uma reunião crucial. Ele olhou para Ana, sabendo que a verdade sobre seus caminhos estava prestes a ser revelada. A pergunta queimava em sua mente. O que realmente estava em jogo nesta aliança entre amor e ambição? O que talvez ele não soubesse era que o destino tinha mais surpresas guardadas para eles. O coração de Lucas parecia uma maré que subia e descia, repleto de incertezas e medos. Ao olhar para Ana, uma mistura agridoce de esperança e ansiedade tomou conta dele. Ele sabia que, enquanto ele se via entre uma escolha, Ana também enfrentava seus próprios fantasmas. Ele deslizou o dedo pelo celular, mas o brilho da tela parecia opaco diante daquele encontro. As mensagens estavam cheias de prazos, condições e promessas duvidosas. Mas o que realmente importava naquele momento não estava nas palavras frias da tela, mas no calor da mão de Ana, segura e firme. "Você vai para essa reunião?" perguntou Ana, como se pudesse ler a mente dele. O tom dela era suave, mas a fragilidade implícita nas palavras era quase palpável. Eu não sei. É tudo tão confuso." Ele gemeu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Mas eu também não quero que você sinta que precisa se afastar." Com isso, ele percebeu que não era apenas o trabalho que o dividia. Era o medo de que, ao se entregar verdadeiramente a esse amor, ele poderia acabar causando mais dor a Ana. "Lucas, você precisa decidir o que é mais importante para você. Seu futuro ou..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "O que poderia ser o nosso futuro?" Ele olhou para ela. O brilho de seus olhos era como um farol que iluminava a escuridão que ameaçava envolvê-lo. Aquelas palavras reverberaram em sua mente. Desde que entrou no mundo corporativo, ele sempre se deixou levar pela ambição e pelo que ele achava que deveria fazer. Mas agora, tudo parecia diferente. "Esse trabalho, essa proposta, é o que todos esperam de mim. É o que meu pai queria."
Ele fez uma pausa, lembrando-se das expectativas que o esmagavam. Mas eu não sei se é o que eu quero. Ana, percebendo a luta interna dele, tocou gentilmente seu rosto. Lucas, não deixe que as vozes do passado ditem seu futuro. Pergunte a si mesmo o que realmente importa para você. As palavras dela reverberavam, como um eco que finalmente alcançava seus ouvidos surdos. Ele sentiu a angústia desvanecer enquanto seu coração começava a reconhecer a verdade que sempre esteve ali, o amor. Era aquilo que o conectava a Ana, mais forte que qualquer contrato ou proposta desgastante. Eu não quero que você se machuque por causa das minhas escolhas, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Mas eu sei que preciso estar presente na sua vida, fazer aquilo que é certo pela gente. Ana respirou fundo e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Então faça a sua escolha, mas escolha com o coração. Estou pronta para lutar por você. As palavras dela acenderam uma chama dentro dele. Uma luta estava por trás daquela frase simples, uma luta que faria valer a pena cada segundo. Ele percebeu que não estava sozinho nessa batalha. Com um gesto impulsivo, Lucas pegou o celular e começou a digitar, mas hesitou. Ele não queria se precipitar. Me dê um momento, pediu a Ana, olhando nos olhos dela e buscando sua aprovação. Quanto mais ele pensava, mais claro se tornava que a única resposta válida era a que vinha de dentro. Ana apertou sua mão. A conexão entre eles parecia elétrica, pulsando como um coração ansioso. Com o tempo pausado ao redor deles, Lucas fez uma escolha. Ele se levantou, deixando o celular de lado e se voltou para Ana. Vou para essa reunião, mas não para me vender. Vou descobrir quem eu sou de verdade e enfrentar o que me impede de ser feliz. Ele respirou fundo, a determinação tomando conta dele. Ela sorriu de volta, cheia de encorajamento e amor. Então faça a sua escolha, mas escolha com o coração. Estou pronta para lutar por você. As palavras dela acenderam uma chama dentro dele. Uma luta estava por trás daquela frase simples, uma luta que faria valer a pena cada segundo. Ele percebeu que não estava sozinho nessa batalha. Com um gesto impulsivo, Lucas pegou o celular e começou a digitar, mas hesitou. Ele não queria se precipitar. Me dê um momento, pediu a Ana, olhando nos olhos dela e buscando sua aprovação. Quanto mais ele pensava, mais claro se tornava que a única resposta válida era a que vinha de dentro. Ana apertou sua mão. A conexão entre eles parecia elétrica, pulsando como um coração ansioso. Com o tempo pausado ao redor deles, Lucas fez uma escolha. Ele se levantou, deixando o celular de lado e se voltou para Ana. Vou para essa reunião, mas não para me vender. Vou descobrir quem eu sou de verdade e enfrentar o que me impede de ser feliz. Ele respirou fundo, a determinação tomando conta dele. Ela sorriu de volta, cheia de encorajamento e amor. Enquanto se preparavam para deixar o bar, o celular de Lucas vibrou novamente. Mais uma mensagem. Mas desta vez, algo disse a ele que não era sobre trabalho ou ambição. Era algo mais profundo, um lembrete de que o verdadeiro desafio estava prestes a começar e que o destino, com suas reviravoltas surpreendentes, ainda estava sendo escrito. E no fundo, a pergunta ecoava: eles estavam prontos para lidar com o que estava por vir? Lucas tomou um profundo fôlego enquanto deixava o bar, sentindo a brisa noturna envolvê-lo como um abraço calmo. Ele olhou para Ana, que caminhava ao seu lado, e a expressão dela era um misto de otimismo e expectativa. O coração dele disparava com a possibilidade de uma nova realidade. Era como se, finalmente, um caminho tivesse se aberto diante dele. Você está bem? Perguntou Ana, sua voz suave como um sussurro na escuridão. Eu estou mais decidido, respondeu Lucas, ainda sem acreditar nas próprias palavras. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo libertadora. A cada passo, as dúvidas eram como folhas secas levadas pelo vento. Enquanto se dirigiam para o edifício onde ocorreria a reunião, Lucas pensava nas palavras que precisava articular. Ele poderia ter apresentado qualquer tipo de argumento, qualquer justificativa que os executivos esperavam ouvir.
Mas ele queria fazer diferente, queria ser autêntico, queria falar do seu desejo de um futuro que não estivesse diretamente atrelado ao que outros planejavam para ele. Acho que você está se preparando para um grande discurso, brincou Ana, piscando o olho enquanto ele parecia bem concentrado. Ele sorriu timidamente. E se não for um discurso sobre trabalho? E se for sobre o que quero ser realmente? Ana parou, segurou a mão dele e o olhou nos olhos. Isso seria incrível. E que tal começar agora? Sobre o que você realmente deseja na sua vida, Lucas? Ele hesitou por um momento. Não era fácil abrir o coração. Mas olhando para Ana, algo dentro dele se despregou e as palavras começaram a sair desapegadas de qualquer medo. Eu quero uma vida onde eu possa ser eu mesmo. Uma vida sem as expectativas do meu pai, sem as pressões do trabalho. Quero liberdade. Liberdade para amar você e ser amado de verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, mas era uma lágrima de felicidade. Você já está fazendo isso, Lucas. Olha onde estamos agora. Você está escolhendo o que é certo para você. Chegaram à entrada do edifício e, ao entrarem, o ambiente corporativo parecia um contraste gritante com a escolha que acabara de fazer. Mentes afiladas, olhares avaliadores estavam ali, prontos para julgar o que ele poderia oferecer. O coração de Lucas se apertou ao lembrar do que estava prestes a enfrentar. Sabe, se você sentir que não está pronto, pode voltar, disse Ana, mostrando que a preocupação dela ia além do mero encorajamento. Era um apanhado de amor e empatia. Não, eu estou pronto. Vou me concentrar na verdade que quero viver e não na mentira que os outros esperam. Ele apertou a mão dela antes de se afastar e, por um breve instante, olhou nos olhos dela pela última vez. Era como se ali estivesse a fonte da coragem que precisava. Dentro da sala de reuniões, ele se sentou à mesa com aqueles rostos conhecidos, os mesmos que representavam as expectativas que o cercavam. Ao invés de tremer, ele respirou fundo e deixou a autenticidade guiá-lo. Quando finalmente começou a falar, não eram palavras distantes e frias que saíam de sua boca, mas verdades quentes, repletas de emoção. Hoje, não estou aqui apenas para falar de números e projetos, mas para comunicar um desejo profundo, um desejo de mudança, não apenas na minha vida, mas também na maneira como nossas relações funcionam. Mas, de repente, seu celular vibrou novamente, interrompendo o discurso. Momento. A mensagem que havia chegado fez seu coração disparar. Era de alguém inesperado, alguém que poderia mudar tudo o que ele havia acabado de começar a construir. Ele olhou para Ana do outro lado da sala. O brilho nos olhos dela misturava-se com a ansiedade de um futuro incerto, e uma pergunta ressoou em sua mente. Seria esse o caminho certo ou apenas uma nova armadilha disfarçada? Lucas sentiu a batida acelerada do seu coração ecoar em sua cabeça, enquanto desviava o olhar da mensagem no celular. Ele não tinha como saber o que estava por trás daquela notificação, mas a vontade de ler era quase incontrolável. Com um esforço, ele tentou se concentrar novamente no ambiente à sua volta. Os rostos corporativos à sua frente não se alteraram, mas havia um fardo palpável no ar. Ele respirou fundo, buscando as palavras que havia ensaiado. Como eu estava dizendo, eu quero embarcar em um novo capítulo, onde somos mais do que números em um relatório. Sua voz estava firme, mas a atenção dos executivos parecia dispersa. Cada vez mais, ele sentia que o que realmente importava estava cintilando ali, naquele momento. As palavras que ele formulava eram como uma dança na ponta da língua, uma melodia que nos faz vibrar por dentro. A certeza de que precisava mudar estava se firmando a cada sílaba. Mas o celular vibrou de novo e ele não conseguiu evitar. Com o olhar relutante, ele conferiu a mensagem. Era de Marco, seu antigo amigo de faculdade. Lucas, precisamos conversar. É urgente. Você não vai acreditar no que descobri. O sufoco aumentou e sua mente se encheu de perguntas. O que poderia ser tão urgente? Será que estava relacionado à sua antiga vida, a que ele tentava deixar para trás? Lucas olhou novamente para Ana e o aperto no peito se intensificou.
O que ele realmente queria? Continuar essa nova jornada que se abria ou revisitar um passado que parecia sombrio e cheio de dilemas? Ele decidiu ignorar. Não estava na hora de se distrair com coisas que poderiam puxá-lo de volta. Reuniu a coragem e seguiu falando, segurando as palavras que borbulhavam dentro dele. Quero construir um ambiente onde a autenticidade seja valorizada, onde todos possamos expressar nossas verdadeiras aspirações. Não se trata apenas de lucros, mas de um propósito genuíno. Os rostos dos executivos começaram a mudar. Ao invés de indiferença, aparecia algo que ele não esperava: curiosidade e até um leve respeito. O que Lucas não percebeu é que estava não só falando sobre si mesmo, mas se conectando com a luta de muitos ao seu redor. Quando finalmente terminou, um silêncio tomou conta da sala. Ele sentiu que aquilo era um marco. Seria aquele o começo da sua transformação? Mas sua sensação de alívio foi interrompida. Ana, com o olhar tenso, se aproximou dele. Lucas, você precisa ver isso. Seu tom de voz havia mudado. Ela estava diferente, quase preocupada. Ele, nervoso, seguiu seu olhar e viu que ela segurava seu celular. Celular. A tela iluminada com uma nova mensagem. É de Marco, não é? Sim. Ele está dizendo que seu pai está passando mal. Precisamos ir até ele agora. Todas as esperanças e decisões de mudança que Lucas havia acabado de construir pareciam desmoronar como um castelo de cartas. Um novo dilema se formou em sua mente. Será que deveria voltar a uma vida que tudo que ele queria deixar para trás? Ele teve que escolher. Seguir com seu novo caminho de liberdade ou voltar, talvez, para um passado que ainda o prendeu. E, enquanto seu coração lutava entre as duas direções, uma única pergunta surgiu: até onde você iria por amor? O coração de Lucas acelerou ainda mais ao ouvir as palavras de Ana. A urgência em sua voz fê-lo perceber que o tempo era um inimigo. Ele olhou ao redor como se esperasse que algo mágico acontecesse e que sua realidade mudasse. As paredes da sala, que antes pareciam um símbolo de novas oportunidades, agora se tornavam uma prisão de memórias que ele desejava esquecer. Vamos, ele murmurou, tentando manter a compostura, mas seu interior estava em ebulição. Ao sair da sala, sentiu uma onda de incerteza. A mudança que tanto almejava parecia fraquejar diante de um chamado do passado. No carro, a cidade passava em um borrão, e as luzes piscantes eram como sinos de alerta ressoando em sua mente. O caminho para a casa do pai não era apenas uma rota física, mas um retorno a tudo que havia deixado para trás. As desavenças, a falta de conexão e as promessas não cumpridas. Ana ficou em silêncio, como se estivesse bem ciente do abismo emocional em que Lucas estava prestes a mergulhar. Ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser na imagem do pai, fraquejando em uma cama, e nas memórias de um homem forte e imponente que costumava inspirá-lo. Chegando ao prédio, Lucas sentiu seu coração apertar. O cheiro do ambiente o atordoou. Era como se o passado fizesse um esforço considerável para se revelar. Aquela era uma casa cheia de risadas, mas também de gritos e amargura. Ele respirou fundo. Lucas, você vai precisar enfrentar isso, Ana disse, e ao ouvir suas palavras, ele se deu conta de como isso era verdade. Aquilo que ele estava fugindo não se tratava só de seu pai, mas de todas as decisões que o levaram até ali. Neste conflito interno, ele percebeu que a sua mudança não era apenas sobre carreira, mas sobre quem ele realmente era. A porta se abriu e o sorriso do pai se desfez em uma expressão cheia de dor. Meu filho, você veio, ele disse, arrastando as palavras como que se elas fossem pesos. Lucas se aproximou, os olhos já embargados. Pode me dizer o que aconteceu? Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. O pai tentou falar, mas as palavras foram difíceis. Estou cansado, Lucas, mas a vida é preciosa. Você ainda tem tempo. Abençoado. Momento de vulnerabilidade. A frase ressoou como um eco de todas as conversas que nunca tiveram a oportunidade de ter. Lucas sentiu um desejo profundo de se abrir, de expor tudo o que guardava. Mas havia algo maior que o mantinha à deriva, o medo de tocar em feridas antigas. Pai, Ele hesitou, mas a intensidade do olhar do pai fez suas palavras fluir. Eu estou tentando mudar, e não sei como fazer isso sem você. Você sempre foi meu exemplo. A gaze do pai intensificou. Mudança é uma jornada, filho. Não é só sobre para onde você vai, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho.
Nesse instante, Lucas entendeu que poderia ser mais do que um mero retorno ao passado. Ali, ele poderia começar a verdadeiramente reconstruir não apenas sua vida, mas sua relação com aquele homem que, apesar de tudo, ainda era seu pai. O celular vibrou no bolso de Lucas novamente e todos os sentimentos de incerteza ressurgiram. Para sua surpresa, era uma mensagem de Marco que dizia: "Você precisa saber do que acontecer, pode mudar tudo." Uma nova camada de pressão se fez presente. Enquanto a tensão na sala aumentava, Lucas se viu em um dilema ainda maior. O que Marco tinha a dizer poderia mudar o jogo, mas a essa altura ele estava começando a perceber que precisava confrontar primeiro seus próprios fantasmas. Ele estaria pronto para essa revelação? O que exatamente poderia ser tão devastador a ponto de abalar sua nova determinação? Lucas sentiu o celular vibrar novamente. A tela iluminada parecia brilhar como uma luz distante em meio à escuridão de seus pensamentos. O olhar de seu pai ainda estava fixo nele, uma mistura de preocupação e expectativa. O tempo parecia se estender, e cada segundo era uma eternidade. Como podia ser que, no momento mais frágil de sua vida, outra tempestade se aproximasse? "Desculpe, preciso responder", ele disse, já se levantando. O pai assentiu, mas o pesar em seu olhar era inegável. Ana ficou em silêncio, observando, como se pudesse sentir a confusão de Lucas. Lucas deslizou o dedo pela tela, abrindo a mensagem de Marco. "Isso pode mudar tudo, você precisa saber." Aquela frase ficou ecoando em sua mente, como um mantra que o instigava a desvendar mistérios que preferia ignorar. "Quem é Marco?" o pai perguntou, a voz embargada. Lucas hesitou, mas o desejo de ser honesto e de desvendar o que estava oculto no seu coração falou mais alto. "É um amigo, alguém que tem informações sobre o passado, sobre a nossa família", ele disse, sem desviar o olhar. O pai respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma luta interna. "Até onde você está disposto a ir, filho? Às vezes, a verdade pode ser um peso insuportável." As palavras do pai perfuraram o Lucas como uma flecha. Ele sabia que a verdade poderia doer, mas outra parte dele ansiava por respostas. "Estou pronto para enfrentar. Preciso entender." Ana, assistindo à troca, caminhou até Lucas. "Você não precisa fazer isso sozinho. Estou aqui por você." Suas palavras eram uma âncora em meio à turbulência. Com um aceno de cabeça, Lucas decidiu: "Vou me encontrar com Marco. Preciso saber do que se trata." O pai olhou para ele, um brilho de preocupação nos olhos. "Se isso for muito, se o que você ouvir for mais do que pode suportar..." Ele parou e Lucas viu um homem cheio de medo, mas também de esperança. "Eu enfrentarei isso, pai, por nós." As palavras saíram como uma promessa, mas a força que sentia agora era frágil, evidente até mesmo para ele. Ana sorriu, um gesto pequeno, mas que iluminou a sala. "E se precisar, nós vamos em frente juntos." Lucas sentiu uma onda de gratidão por ela. Com o apoio de Ana, ele decidiu que estava pronto. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. "Está tudo bem, eu volto logo", foi o que Lucas disse ao pai antes de sair, mesmo sabendo que seu coração estava carregado de ansiedades. A rua estava fria e silenciosa, criando um contraste chocante com sua mente agitada. E enquanto caminhava até o encontro, as lembranças começaram a se agitar. No fundo, uma mistura de amor e dor. Cada passo o levava para mais perto da revelação. Quando chegou ao local combinado, Marco já o aguardava, com uma expressão que não prometia boas notícias. "Lucas, precisamos conversar." A voz dele era grave e o coração de Lucas disparou novamente, como se estivesse prestes a saltar pela boca. "Sobre o quê?" ele questionou, a tensão crescendo. Marco hesitou por um instante, como se estivesse pesando as palavras que vinham em seguida. "Sobre seu pai e sobre o passado que nós compartilhamos. O que eu tenho a te contar pode mudar tudo." Aquela declaração isolou Lucas em uma bolha de dúvidas. O que poderia ser tão devastador a ponto de alterar tudo o que ele sabia?
Ele estava prestes a descobrir que o passado pode ser mais intrincado do que se imagina e que algumas revelações podem ser tanto libertadoras quanto devastadoras. Com a mente girando e o coração na garganta, Lucas se preparou para o que estava por vir, pois ele sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que Marco tinha a dizer seria a chave para abrir portas que ele preferia manter fechadas. E a pergunta ainda ecoava em sua mente: até onde ele estava disposto a ir por respostas? Marco respirou fundo, um movimento carregado de ansiedade. Lucas sentia o tempo se esticar novamente, como se cada batida de seu coração marcasse a contagem regressiva para uma explosão de verdades. A sensação de expectativa era palpável no ar frio da noite. Lucas, eu não sei como te dizer isso, mas nosso passado está mais entrelaçado do que você imagina. Seu pai e eu, nós temos uma história a qual você não faz ideia. Marco começou, a voz tremendo levemente. Lucas revirou os olhos, confuso. O que quer dizer com isso? O que aconteceu entre vocês? Não se trata só de nós. É sobre o que ocorreu antes de você nascer. Eu preciso que você entenda que seu pai tomou decisões difíceis, decisões que afetaram toda a nossa família. Marco disse, os olhos fixos nos de Lucas. Lucas franziu a testa, uma necessidade urgente de respostas o consumindo. Então, o que isso tem a ver comigo? O que você está escondendo? Marco deu um passo à frente, parecendo diminuto diante da gravidade do que ia revelar. Ele escondeu quem realmente é, a verdade sobre sua mãe e a vida que vocês deixaram para trás. Eu quero que você saiba que seu pai fez isso para proteger você. Mas talvez essa proteção não tenha sido a escolha certa. As palavras de Marco eram como facadas, e Lucas sentiu um vazio se formando no seu estômago. A ideia de que seu pai havia escondido a verdade, que toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira, o deixou paralisado. Você está dizendo que meu pai me enganou? Por quê? Porque tinha medo. Medo de que você não quisesse saber da verdade e do que ela representa. Marco explicou, a voz agora baixa e sóbria. Se você ouvir tudo, pode acabar se distanciando dele. E no fundo, o que ele mais quer é te proteger, mesmo que isso signifique manter segredos. As palavras de Marco eram como facadas, e Lucas sentiu um vazio se formando no seu estômago. A ideia de que seu pai havia escondido a verdade, que toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira, o deixou paralisado. Você está dizendo que meu pai me enganou? Por quê? Porque tinha medo. Medo de que você não quisesse saber da verdade e do que ela representa. Marco explicou, a voz agora baixa e sóbria. Se você ouvir tudo, pode acabar se distanciando dele. E no fundo, o que ele mais quer é te proteger, mesmo que isso signifique manter segredos. Uma raiva incapacitante começou a borbulhar dentro de Lucas. Como alguém poderia agir assim com quem ama? Então você também está envolvido nisso? Você pode estar me manipulando? Não é manipulação, Marco respondeu, sua voz firme. É sobre amor, Lucas, o amor que seu pai sente por você. Eu o apoio, mas deixar você no escuro não é o caminho certo. Você precisa entender a história real por sua própria conta. Lucas olhou para longe, o desejo de clareza batalhando com a dor da traição. O que ele deveria sentir agora? O quanto seu mundo poderia mudar a partir daquela conversa? E se eu preferir continuar na escuridão? E se a verdade for algo que eu não conseguir suportar? Lucas questionou, a voz quase um sussurro. Marco voltou a olhar nos olhos dele, como se buscasse a verdade dentro de sua alma. A escuridão pode ser um alívio temporário, mas as sombras sempre voltam. E elas podem te consumir. O passado não pode ser apagado, mas pode ser entendido. Você precisa fazer essa escolha, antes que seja tarde demais. As palavras de Marco ecoaram na mente de Lucas, enquanto ele sentia o peso da decisão sobre seus ombros. Ele podia ignorar e voltar para sua vida, ou mergulhar de cabeça em um passado que poderia desmoronar tudo o que conhecia. Cada segundo de silêncio parecia gritar por uma escolha. A verdade estava à sua frente, e ele sabia que seu caminho nunca mais seria o mesmo. Eu preciso pensar, Lucas disse finalmente, sua voz trêmula.
Marco fez um gesto de entendimento e antes de se afastar ele... Lembre-se, Lucas, a verdade pode doer, mas o conhecimento traz poder. O que você decidir vai moldar seu futuro. Lucas observou Marco se afastar até desaparecer na escuridão. E ao olhar o céu cheio de estrelas distantes, sentiu um pressentimento de que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Como ele conseguiria se manter firme quando a tormenta revelasse tudo? E principalmente ao que o seu coração estaria disposto a se agarrar. Ele se virou e voltou, o caminho agora parecendo ainda mais longo. A conversa o deixara inquieto, mas também decididamente alerta. A pergunta que pairava em sua mente era uma porta se abrindo lentamente. O que mais estava escondido na história da sua família? Lucas caminhou lentamente de volta para casa, cada passo pesado como se carregasse todo o peso da verdade que ainda estava por vir. O frio da noite não se comparava à sensação de angústia que pulsava dentro dele. O que Marco tinha dito ainda ecoava em sua cabeça. As palavras reverberavam como um eco distante, aumentando a inquietude que crescia a cada instante. Ao entrar em casa, a luz amarelada da sala iluminou seu rosto cansado, e ele encontrou seu pai sentado à mesa. O olhar do homem estava fixo em um documento que parecia ter sido lido várias vezes. Lucas hesitou, o coração apertado. Aquilo poderia ser o momento em que as decisões que ele estava evitando finalmente viriam à tona. Seria possível que a verdade não pudesse mais ser ignorada? "Oi, filho", seu pai disse, a voz baixa, quase como um sussurro. Ele rapidamente guardou o que estava estudando, mas Lucas percebeu o olhar preocupado que pairava em seu rosto. "Oi, pai", Lucas respondeu, sentindo a intimidade de sempre agora manchada por uma sombra de desconfiança. A conversa entre ele e Marco lhe deixou em um estado de tensão, e ele percebeu que precisava de respostas. Algumas questões não podiam mais ser evitadas. "Podemos conversar?" Seu pai hesitou por um momento, o fôlego preso na garganta, mas assentiu lentamente. "Claro, o que você tem em mente?" Sentaram-se um de frente para o outro, e Lucas respirou fundo, num esforço para encontrar as palavras certas. Ele relutou por um instante até que a necessidade de verdade superou o medo de magoar seu pai. "Eu sei que há coisas que você nunca me contou. Sobre você, sobre minha mãe. Não sei onde isso nos levará, mas eu preciso saber." O silêncio no ar era palpável. Lucas observou a expressão do pai mudar, como se uma muralha invisível estivesse se desmoronando lentamente. Finalmente, seu pai colocou a cabeça entre as mãos, como se os fardos do passado tivessem se tornado insuportáveis. "Lucas, isso é difícil", seu pai começou, a voz trêmula. "Eu sempre achei que estava fazendo o melhor para você, mas agora vejo que essa proteção pode ter sido um erro." "Um erro?" Lucas quase gritou, a raiva explodindo. "Você acha que me poupar da verdade foi a melhor ação? Eu me sinto mais perdido do que nunca." A tensão na sala estava densa, como uma tempestade prestes a eclodir. O pai de Lucas levantou os olhos, e neste momento de vulnerabilidade, Lucas viu não só o homem que ele conhecia, mas o menino que um dia teve a coragem de amar. "Você não entende, Então me conta, estou cansado de viver uma mentira." Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se um nó dentro dele estivesse se desfazendo, liberando todo o turbilhão de emoções há tanto guardadas. "Eu e Marco", seu pai começou, mas logo hesitou. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu seguir em frente. "Eu tinha meus motivos. Sua mãe, a história dela é complexa e cheia de dor. Ela não teve um passado fácil." Cada palavra era uma linha que se desfiava, revelando um panorama que Lucas nunca havia imaginado. O pai começou a contar sobre sua mãe e a vida que levara antes de conhecer o filho. Ela era uma mulher forte, mas haviam sombras. "Eu não queria que você visse essas sombras, que você crescesse com o peso delas." Lucas sentiu a raiva lentamente se transformar em compreensão. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem ainda era confusa. "Então, tudo o que eu sou, todo o meu passado é resultado dessa escolha?" "Sim", o pai confirmou, sua voz pesada com arrependimento. "Eu pensei que estava te protegendo." A conversa continuou, mas uma certeza crescia em Lucas.
A verdade estava mais próxima, mas também mais aterrorizante. Ele sentia que a tempestade, que antes parecia distante, agora estava prestes a estourar. O que mais estava escondido naquele emaranhado de segredos? E quando seu pai finalmente terminou de falar, Lucas teve certeza de que a verdade era uma espada de 2 gumes. Poderia libertá-lo ou quebrá-lo de uma vez por todas. Pai, e se tudo isso for muito doloroso para mim? Ele perguntou, o coração acelerando. O que mais estaria por vir? Um silêncio profundo tomou conta da sala. O olhar do pai de Lucas era a imagem do arrependimento, como se todo o peso das decisões passadas estivesse finalmente se materializando. Lucas sentiu cada palavra como se cortasse sua alma, mas ao mesmo tempo havia uma urgência dentro dele. Finalmente, a verdade estava ali, à sua frente. Eu não sei o que mais você precisa ouvir, seu pai começou, a voz trêmula. Mas prometo que não estou aqui para te machucar. Apenas quero que você saiba que a vida da sua mãe não foi fácil, e suas decisões foram tomadas para tentar garantir que você tivesse uma infância a mais normal possível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, enquanto ele tentava processar tudo o que acabara de ouvir. Mas essa sua proteção só serviu para me deixar cego para a realidade. Eu cresci achando que a verdade era algo a ser temido, quando na verdade, a verdade é liberdade. Sua voz tremia de emoção. Você não sabe a dor que eu senti ao decidir o que contar e o que não contar, disse o pai, segurando os braços de Lucas, implorando por compreensão. O amor que eu sentia por sua mãe era intenso, mas havia coisas que ela não queria compartilhar. E quando ela partiu, tudo o que eu consegui fazer foi tentar proteger você do que havia de pior. Lucas piscou, a confusão se misturando com a raiva. E eu? E o que eu sentirei quando souber que você preferiu me proteger de uma verdade que, no fundo, poderia ter me libertado? Ele sentia a angústia crescer, mas havia uma parte dele que também desejava entender, encontrar um caminho que não fosse de dor, mas de superação. Eu entendo seu ponto de vista, filho. Eu simplesmente fiz o que achei que era certo, o pai respondeu, a voz agora embargada. Mas se você quiser saber mais, se quiser entender a verdade sobre sua mãe, a decisão de ficar ou não sobre o peso do seu legado pode ser sua. Preciso saber tudo, Lucas exclamou, a determinação tomando forma em seu coração. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que fosse. O último limite que o impedia de avançar precisava ser quebrado. Livro de segredos, disse o pai, sua voz quase um sussurro. Havia algo que sua mãe guardava, um diário. Eu escondi porque tinha medo da verdade que ele traria para você, mas agora é seu direito conhecê-lo. A revelação fez Lucas sentir um misto de alívio e expectativa. Onde está? Na velha estante, no quarto dela. Eu nunca consegui tirar. Cada vez que tentava olhar, era como se a dor voltasse. O pai parou, os olhos perdidos em memórias. Você está pronto para encarar isso? Se for isso que preciso para avançar, sim, Lucas respondeu, sua voz agora firme. Ele sentiu um peso se dissipar, como se a verdade estivesse ali, pronta para ser desvendada. Os dois se levantaram, e o caminho até o quarto parecia curto, mas cheio de significados. Lucas se sentia nervoso, mas ao mesmo tempo determinado. A jornada que o levara até ali não teria sido em vão. Ele estava prestes a descobrir a essência da história de sua família, a ponto de encontrar respostas que poderiam curar não apenas a ele, mas o relacionamento com seu pai. Ao chegarem, a velha estante continuava coberta de poeira, como um artefato de um passado distante. Com mãos trêmulas, Lucas começou a folhear os objetos, enquanto o coração acelerava. E ali, atrás de uma coleção de livros que pareceram esquecidos pelo tempo, ele encontrou o diário. A capa era simples, mas a sensação que emanava dela era poderosa. Assim que o abriu, suas páginas estavam amarelas e amareladas, mas as palavras ressoavam com uma clareza que transbordava do coração. Ele começou a ler em silêncio. As histórias de sua mãe, suas esperanças, seus temores, seus amores e suas dores.
A cada palavra, Lucas se sentia mais conectado a ela, como se ela estivesse ali, do seu lado contando.